Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial aqui no SBT Amapá, canal 13.1 HD, trazendo a notícia, a informação, a entrevista imperdível, deixando você muito bem informado. Entrevista como essa que você vai assistir agora, feita para você aqui na tela do SBT Amapá. Fique ligado. Estamos aqui no gabinete dessa autoridade, profundo conhecedor do nosso estado do Amapá, tanto socioeconômico e social, que nos recebe para falar de uma pauta muito interessante, Charles Chelala. Começar agradecendo, Charles, muito obrigado, você sempre solicita a imprensa, trazendo a informação, a notícia, o seu conhecimento, para que a população nossa do Amapá fique sempre muito bem informada. Eu que agradeço no programa. Agradeço aos seus telespectadores, estamos à disposição, esperamos poder contribuir um pouco para debater alguns temas importantes. Pois é, eu vi você comentando, e muito interessante, muito pertinente, até atingindo a toda a população no que diz respeito a esse programa, onde se discute, o Brasil todo, a negociação do teu nome, do Desenrola Brasil. Exato. E agora com o uso do FGTS. Exatamente. Conta pra gente essa história. O Brasil tem um problema sério, um problema econômico que atinge a economia como um todo, que é o excesso de endividamento das famílias.
Tem uma média hoje, 80% das famílias estão com algum nível de endividamento, desde aquele endividamento extremo, que é o insolvente, a pessoa que não tem condições de pagar a dívida, até a dívida de uma ou outra parcela atrasada que acolá, ou então está dentro do cheque especial. Que é o que vira bola de neve. É, exatamente. Então, já foi feito no ano passado o Desenrola 1, que foi uma iniciativa do governo federal no sentido de dar vantagens para as pessoas renegociarem suas dívidas. E agora saiu o Desenrola 2. O que é o Desenrola 2? Todo aquele que tem uma renda até R$ 8.105, que tenha dívidas acumuladas até o dia 31 de janeiro de 2026, ou seja, ela não se pode ser tão recentes assim. Ela tem condições de renegociar essa dívida em condições muito satisfatórias. Primeiro porque pode reparcelar essa dívida com seus credores em até 48 vezes. Além disso, consegue o desconto do valor maior da dívida, podendo chegar até 90% do valor da dívida. E a terceira questão, que tu já adiantaste aí, é que essa é a novidade do Desenrola 2, é que a pessoa pode usar o seu fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS. O FGTS, como as pessoas que têm carteira assinada sabem, tá certo? É um depósito que o empregador faz para como fundo se fosse de um garantia. salário. Exatamente. Uma parte do salário do trabalhador, que ao invés de ir para o bolso do trabalhador, vai para uma conta vinculada. Para que o nosso público possa entender, né, esse FGTS ele tem que ser usado nessa negociação na sua integridade ou pode ser parte dele? Ela não pode ser utilizada na sua integridade. Pode ser utilizado no máximo 20% do FGTS ou R$ 1.000, o que for o maior valor. Entendi. Então, se a pessoa tiver R$ 4.000 de saldo no FGTS, ele pode usar R$ 1.000, que seria 25%. Até R$ 1.000, né? Se a pessoa tiver R$ 10.000 de saldo no FGTS, ele pode usar R$ 2.000, 20%. Entendi. E isso daí nem passa pela mão do trabalhador, vai direto da Caixa Econômica, está depositado Já no descontado FGTS, automático. e vai direto para o credor. Especialmente para aquelas dívidas que você utilizou bem o termo, Frota, as dívidas bola de neve. Por exemplo, chega a sua fatura do cartão de crédito e você não consegue pagar. Aí tem lá a situação, pague o valor mínimo, parcele. Isso. É onde mata o sujeito. Mata a pessoa, porque a taxa de juros é muito alta, chega uma taxa de juros de 160%, 170% ao ano. E é bom negócio, porque o teu FGTS, ele tem um rendimento pequenininho, dá 6% ao ano. É 3% mais a taxa de referência. Então é muito pouco. Então vale muito a pena tirar algo que está rendendo muito pouco para pagar algo que seria bola de neve. Às vezes também tem o tal do cheque especial. O cheque especial é aquele limite que você tem na sua conta que você acha que é seu. Tem que informar para... que você paga por ele, mesmo sem usar, né? Na verdade, se você não usa, você paga uma taxa. Então, mas se você vai usar, a taxa anual é absurdamente, juro de agiota, é 400% ao ano. Então, essa é uma grande vantagem, porque a pessoa volta a ter crédito e volta a ter condições de consumir produtos bem duráveis, um eletrodoméstico, uma televisão, uma basta se organizar novamente financeiramente para fazer essas dívidas. E para a economia é importante, porque o crédito é uma mola propulsora da economia, então acaba sendo. Só para você ter uma ideia, até a presente data, já foram renegociados 12 bilhões de reais em 12 bilhões? E a estimativa é que chegue próximo a 40 bilhões. E esse dinheiro volta a circular através de... Volta, porque digamos que eu esteja endividado. Se eu for bem ali numa loja comprar um eletrodoméstico, não vão me liberar porque eu estou no Serasa. Se eu ter meu nome limpo, tá certo, eu imediatamente compro. Claro. Aí vem a televisão para minha casa para assistir a Copa do Mundo, tá certo, gera emprego no produtor, então acaba gerando a economia como um todo. Envolve todo mundo. Essa negociação, ela é feita apenas com instituições financeiras ou empresários de empresas privadas, particulares? A bem da verdade, ela tem três prioridades. A prioridade principal é o cheque especial, porque é um juro muito alto, como eu falei. A segunda é o crédito rotativo do cartão de crédito. E o terceiro é aqueles que tomaram crédito direto ao consumidor, quer que seja numa instituição financeira. Não, consignado não, porque o consignado ele não tem inadimplência. Porque tem um desconto automático. Automático na folha. Entendeu? E acaba sendo um bom negócio. Por que também é bom negócio para o credor? Digamos que um banco tenha, depois de 2, 3 anos de dívida, tá certo, um valor com juros e correção em cima de, digamos, R$ 20.000. Ele sabe que nunca vai receber esses R$ 20.000. Isso é verdade. Então renegocia
e acaba aceitando receber R$ 3.000, R$ 3.500 e ainda parcelado, reabre o crédito da pessoa e todos tendem a ganhar, ainda mais com a utilização desse dinheiro que estava relativamente parado lá do seu FGTS. Esse é o plano 2, né? A edição 2, você falou da edição 1. A edição 1 foi efetivada no ano passado, de 2025. Ela movimentou um valor próximo de 30 bilhões, tá certo? Mas foi exitosa. Foi exitosa, muita gente se envolveu, mas infelizmente nós temos dois grandes vetores que criam esse grau de endividamento. Quais são? O primeiro é que o juro no Brasil é muito alto. Você tem talvez um dos juros mais altos do planeta. Você está pagando a taxa básica de juros, tá certo? Que é o dobro da inflação, 14%. A inflação não chega não vai passar de 5%, então é bem mais que o dobro. Segundo problema, é uma relativa novidade, é que nós estamos sendo, muitos consumidores, muitas pessoas sendo empurrados para esses jogos online. Os bets, e isso aí está deixando as pessoas... E tem envolvido as pessoas com dívidas. Exato. Né? Então, o que é necessário ter muito claro é o seguinte: o acesso ao crédito, a recuperação do crédito, não pode deixar as pessoas voltarem à sua inadimplência, à sua dificuldade com o crédito. Então, tem que buscar, de todas as maneiras, organizar as suas finanças para que não caia. Eu sei que é difícil, principalmente para as pessoas que têm uma renda mais baixa, mas isso tem que ser buscado, porque senão fica... Você, como um bom economista, acompanhou o plano 1 do Brasil, Negocia Brasil, do Desenrola Brasil. E houve um aperfeiçoamento melhorado? Qual é a grande vantagem do Desenrola 2? 1. O uso do FGTS. 2. A pessoa que colocar o seu CPF para a negociação, ele fica proibido de jogar nas plataformas online. Que legal. Ele não, assim como também quem recebe Bolsa Família... Então você se educa também, né? Exatamente, porque as pessoas acham que é um jogo de sorte. Na verdade é um jogo de azar. Jogo de azar, não existe jogo de sorte. Você fica sabendo de um vizinho que se deu bem, que ganhou porque o time dele venceu, que fez o gol e tudo, mas você não fica sabendo de 30, 40, 50 outros vizinhos que se deram mal. Agora, essa situação do FGTS está limitada, é isso mesmo, né? R$1.000 ou 20% exatamente do valor que tu tem ali. Porque também é importante que esse recurso fique, tá certo? Porque o FGTS, primeiro, é uma garantia para, no caso de desligamento do trabalhador, ele ter algum recurso. Sempre é uma garantia, né? Mas, além disso, ele é um fundo que abastece investimentos em infraestrutura e em habitação no país. O fundo do FGTS é que financia o Minha Casa Minha Vida, financia obras... Agora, como tu estás atualizado, sabedor de tudo desse plano aí, Desenrola Brasil, como é que a pessoa que tem uma dívida e quer fazer essa negociação? É extremamente fácil. Todo mundo já deve ter o Gov.br. Você vai entrar pelo Gov.br, procurar lá o Desenrola e clicar. A partir daí... Você pode fazer online? Todo ele é online. Você nem precisa ir ao banco, nem... você não precisa ir Não. Inclusive, a autorização de liberação do seu FGTS é feita pelo próprio aplicativo. Que legal. E aí, você levanta a situação e coloca lá a sua instituição que é sua credora. Sim. Essa instituição vai lhe fazer a oferta de renegociação. Aí nessa oferta de renegociação você aceita ou não. Ao aceitar, você vai pagar juros muito baixos, de 1,99% ao mês, que é um juro mais baixo, e parcelar, digamos, em 48 vezes e usar o seu FGTS. Você pode pagar até em menos de 48, para não ficar com essa dívida estendida, pode 36, 24... Até 48. Até 48. Pode escolher as parcelas. E a contrapartida, por exemplo, a instituição me oferece um plano de pagamento já negociado, com esse juro que você falou de 1,99. Se eu achar, ainda dá para pichichar ou não? Tá ali Na verdade, é feita uma proposta de deságio ou de desconto que depende do número de parcelas. Quanto menos parcela, maior será o desconto. Entendi. Mas sempre haverá algum desconto. Então é um excelente negócio. É um excelente negócio, realmente, né? Uhum. E na primeira parcela, tu já se desvincula daquela negatividade? Ao assinar o contrato, você já está livre para trabalhar. Já está pronto para fazer outra dívida. Exatamente. O que é importante, né? Porque a pessoa tendo o crédito, muito importante, a pessoa volta a poder consumir, e o mais importante, sobra um recurso para ele poder... E ela salientando, né, se é que eu posso falar isso, você pode confirmar, que você está fazendo uma negociação com a instituição séria, né, ali
né? Tudo direitinho. Não é com agiota, agiota. Tá certo? Não é com pessoa da esquina, não, tudo feito então, pelas instituições. Você poderia trazer um alerta para todo mundo que está já nessa ideia e agora nos assistindo possa procurar a instituição e tudo mais, para ter cuidado também com os golpes, que junto a isso, a bandidagem está aí solta. Muito, né? Excelente o seu alerta. Tirando proveito, né? Você vai receber ofertas, muitas vezes pelo WhatsApp, muitas vezes pelo seu e-mail, no seu celular. As pessoas vão te telefonar e dizer, olha, venha aderir ao Desenrola Brasil. Ninguém vai te mandar e-mail para o Desenrola Brasil, ninguém vai te mandar. Você que tem que procurar. Quem estiver ali procurando assim é golpe. Então, muito cuidado com os golpes também. Porque você sabe que está aí. Tem que entrar no Golpe BR, exatamente. O Golpe BR é a chave para tu entrar na negociação. Sobre esse assunto, tu queres falar mais alguma coisa? Não, eu acho que está bem claro. claro e qualquer dúvida é fácil você pesquisar nos sites oficiais. É só ir lá, tem sempre uma aba indicando lá para o Desenrola Brasil, né, ano 2026. Deixa eu aproveitar, né, todo dia que a gente está com um grande Xalala, grande no tamanho e na competência. Então, não posso deixar de perguntar. Xalala, você que acompanha sempre essa situação econômica também do Estado, temos aí a exploração de petróleo que está de vento em polpa, você sempre empenhado, visita, né, está atualizado, né? Como é que você está vendo toda essa situação no que diz respeito ao Estado, né, para receber toda essa história? A Petrobras está concluindo a primeira pesquisa de exploração de perfuração para saber a viabilidade dos nossos poços. Ao que tudo indica que eles serão viáveis, né? Além disso, já existem novos poços leiloados também na nossa margem. E o que é importante, as expectativas são muito boas do ponto de vista da matriz econômica. O Amapá depende excessivamente do contra-cheque. Sim. Depende excessivamente dos governos para a sua economia girar. A vinda de uma atividade dessa, ela vai mudar essa matriz e pode gerar empregos, renda, tributos e desenvolvimento de infraestrutura, investimentos. Mas não vão pensar, evidentemente, que é o paraíso, é o Eldorado, né? Você tem impactos de uma migração muito acelerada, de pressão sobre as questões. Aumenta a própria concorrência também, né? Além do que nós temos que cada vez mais ficar atentos para nos preparar para esse boom. Você tocou num assunto que eu não posso deixar de perguntar, desculpe interromper, mas eu não posso esquecer. Né? Nós temos aqui o Sistema S funcionando, onde você está muito presente também, né? Que é o SESC, Senai, Sebrae e tudo mais, que capacita, treina, traz toda a sua estrutura para capacitar nosso pessoal. Você vê hoje já essa preparação, porque não adianta vir toda essa estrutura, se a gente não tiver essa preparação dentro do Estado, a gente vai perder espaço. São 3 vertentes de preparação que têm que ser feitas, né? A primeira é preparar as pessoas para poderem atuar. Não especificamente também, mas não especificamente na indústria do óleo e gás, mas em toda a indústria adjacente, que vai crescer, em todos os serviços adjacentes. Então, as pessoas. Preparar também as empresas para serem fornecedoras e preparar os governos municipais e o governo estadual para poder trabalhar em acompanhar esse processo como todo. Imagine um município pequeno como Oiapoque, como Consuene, aumentando muitas vezes. Que Oiapoque vai ser a entrada, né? Exato. Então, para isso, por exemplo, a Unifap está com 2 ou 3 projetos muito interessantes de acompanhamento desse processo e de qualificação. A Unifap sempre preparada, né? O IFAP está com o seu campus também lá no Oiapoque. Digo mais, tá certo? Existe um projeto de autoria do senador Randolfo Rodrigues de transformar o campus binacional do Oiapoque eu vi em Universidade da Fronteira Norte. Então, nós vamos ter uma universidade no Oiapoque que vai formar as pessoas. O senador sempre tem uma boa visão. Ele está em fase final de aprovação, provavelmente já teremos boas notícias sobre isso. O Senai, especialmente, está com cursos específicos já para óleo e gás. O Sebrae já fez 2 ou 3, várias atividades com relação a isso. Então, existe uma movimentação. Evidentemente, tá certo, isso tem que crescer e ganhar vulto, porque de hoje até, digamos, se declare hoje a viabilidade do poço, ainda tem 3 a 4 anos para começar a produção propriamente dita. Então, e aí é quando eu te espero. A gente fala, você falou, né, o Oiapoque, que é a cidade de entrada de toda essa situação, mas a gente acredita que todo o Estado será contemplado. Olha, tem um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria que diz que é possível uma geração de empregos diretos com carteira e sem carteira
na faixa de 50 mil novos empregos só a partir dessa atividade. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 105 mil trabalhadores com carteira assinada no Amapá. Olha então, o que vai dar. Você fala assim, 3 bilhões e meio de novos tributos entre royalties, participação especial, ICMS, ISS que vão criar. Então, a expectativa que tem é que faça muito movimento. Agora, Xalala, eu sempre vejo, né, vai criar divisas estaduais, interestaduais e internacionais. E me chamou muita atenção, né, eu sempre me preocupei muito com isso, né, a situação da falta, da procura, né, da escola, principalmente no que diz respeito a línguas. Não é importante? Fundamental. Ali, inclusive, no nosso caso, a pessoa... A língua da indústria do óleo e gás é o inglês, então ele é básico. É o que... Mas quando nós estávamos na fronteira, com a Guiana Francesa, a pessoa também conhecia, né, o básico do francês. Então é muito importante. Eu falava há pouco com a Secretaria de Educação, tem um projeto muito interessante do governo do estado que vai implantar exames de proficiência em inglês para que as pessoas possam já sair qualificadas. Tu tens total razão, é muito importante. Então, eu acho que é muito importante. Xalala, muito obrigado mesmo. Vamos ver se a gente volta a conversar mais para você trazer sempre essas atualizações para o nosso público, aqui no SBT também, né? E nós vamos estar sempre à disposição. Você quer falar mais alguma coisa? Agradecer e me colocar à disposição sempre que possível, poder contribuir contigo, com os teus telespectadores, seu programa que tanto informa. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito. E não esquecer que o Desenrola Brasil está aí. Existe prazo para terminar? Não, né? Tem prazo, sim. O prazo está aberto e ele fica... Te confesso que eu não tenho aqui de cabeça. Sim, mas foi aberto agora. Ele foi aberto há pouco mais de 2 semanas. Ele deve ter, acho que são 60 dias, se não me engano, mas isso é fácil. Já é um bom prazo. Sim. E está todo mundo já pronto para te receber, já para poder... Perfeitamente. Fazer toda essa negociação. Exato. Conversamos então com esse grande homem, né, professor acadêmico, economista. Eu não vou falar não que ele tem 8 empregos, ele tem, existe toda uma competência, né? Xalala, muito obrigado mais uma vez. Paulo. Nosso querido Xalala é uma autoridade, né, um profundo conhecedor do nosso estado do Amapá, né, socioeconômico, financeiro, aqui, sempre trazendo a notícia, a informação para deixar todas as pessoas aqui do estado muito bem informadas, aqui no Amapá. Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil, a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim.
O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa. Estamos aqui no escritório desse grande advogado, Dr. Augusto, que nos recebe mais uma vez. Ele que é um especialista, professor, né? Ele faz aí por todo o Brasil afora palestras sobre previdência, um profundo conhecedor dessa seara. E nos recebe para poder tratar de um assunto muito pertinente, muito recente, que é a situação da aposentadoria compulsória do juiz, uma situação que foi tomada em decisão da primeira turma. Ele vai poder falar em detalhes para a gente, né? Sempre muito didático, né? Muito competente, inteligente, vai poder esclarecer para que a gente fique bem atualizado. Doutor Augusto, primeiro agradecer, muito obrigado mais uma vez por nos receber, dar essa aula de graça aqui para a gente, para o nosso público, né, sobre Previdência e sobre esse tema. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Augusto. Programa. Bom dia, Frota, bom dia a toda a audiência da SBT. Frota sempre muito preocupado com essa matéria previdenciária, porque de fato ela tem um aspecto social e na vida das pessoas. Esse é um tema que ganha grande relevância em torno de tudo que vem acontecendo sobre o judiciário, principalmente em especial o STF. Essa decisão sobre a aposentadoria compulsória do juiz, na verdade, ela é antecedida por uma outra questão, que é a questão do teto remuneratório dos cargos públicos. Tem um limite. O ministro Flávio Dino já tinha dado uma decisão monocrática anteriormente e depois foi reafirmada pelo colegiado sobre a questão dos chamados penduricalhos, ou seja, o teto é 42 mil, 43 mil, mas eu recebo um auxílio celular, um auxílio moradia, um auxílio terno, e aí de 40 já pulou para 60 mil reais, mais 60 mil reais, ou seja, ganha 40 mais 60. Então ele cortou isso aí. É uma espécie de limpeza que ele tem promovido no judiciário, e lembrando que o ministro Flávio Dino era juiz de carreira, era juiz federal no Maranhão, então ele fala como ex-magistrado, né, na carreira. O que o STF ontem na primeira turma decidiu, Frota? Todo servidor público ele tem uma estabilidade, ou seja, passou no concurso público ali, após um período ele garante a estabilidade. Passou o probatório, né? Chamado. Significa que ele só será demitido, que é a pena máxima do funcionalismo público, se ele passar por um processo administrativo disciplinar, ou seja, ele vai ter direito à defesa e vai perder o cargo, ser demitido. O que acontece com essa pessoa? Ela perde o cargo, perde ali o seu vencimento, a sua remuneração. Se ela já tiver idade para se aposentar, ela se aposenta. Se ela não tiver idade para se aposentar, ela vai ter que voltar a trabalhar na iniciativa privada, de forma autônoma, ou se na decisão não houver nenhum tipo de proibição ela voltar a exercer o concurso público, porque ele é livre, ela não vai trabalhar. O juiz ele tem o que se chama de vitaliciedade. Quando ele alcança essa vitaliciedade, significa, em regra, que ele não perderia esse cargo dele de magistrado. Então o que acontece? Um juiz é acusado de determinada conduta, matou alguém ou dentro de um processo administrativo foi verificado que ele agiu ali fora dos padrões legais. Então o que acontecia com ele? Verificava esse juiz, pegava, via quanto tempo ele tinha de contribuição como juiz federal ou estadual e fazia o cálculo da média da aposentadoria dele. Então, um caso, por exemplo, se um juiz ali com seus 55 anos e já 20 de magistério, ele se aposentaria com um bom valor, né? De magistrado, perdão. Ele se aposentaria com um bom valor. Um juiz que tivesse ali 2, 3 anos, ele já ficaria com um valor menor. Então é proporcional. Então ele sairia uma aposentadoria proporcional, mas ele sairia com um vencimento, recebendo algo. Entendi. Ele perderia o cargo, mas receberia algum valor ainda. E geralmente voltam para a advocacia, tem um know-how, então eles não ficam numa situação difícil.
Com a emenda constitucional número 103, Frota, que foi a reforma da Previdência de 2019, eu costumo dizer que quem fez o texto da reforma era alguém muito capacitado. Conhecedor. Ele sabia exatamente como interferir economicamente dentro da Previdência para diminuir os gastos. Como aplicar um verdadeiro castigo. Isso. Ele é aquele operador, o hacker, né, que vai lá pontualmente para fazer a maldade. Então ele sabia. E solto lá dentro ele coloca que não será mais permitido a aposentadoria compulsória para os membros do magistério, para os juízes. Em nenhuma situação? Nenhuma situação. De 2019 para cá já tem 6 anos. Então, de 2019 para cá, todos os juízes que foram condenados, eles estão recebendo uma aposentadoria compulsória. A revelia da emenda constitucional, que é texto constitucional, tem força de Constituição. E aí o ministro Flávio Dino, dentro dessa perspectiva, disse, não, isso aqui não pode ser suportado, porque se o magistrado comete alguma infração, o ente é o público que está pagando ele ainda. E ele tem uma infração. Nesses últimos anos, 126 magistrados em todo o Brasil foram afastados. Os principais casos são assédio, importunação sexual e assédio no local de trabalho, decisões relativas a organizações criminosas, ali PCC, Comando Vermelho, essas situações, e crimes de morte. Quando a gente fala essa decisão sobre esses magistrados, esses 126, estão ali inclusos juízes e desembargadores. E os principais crimes são relacionamento com facções criminosas, dando decisões ali fora do padrão, fora do contexto, assédio no ambiente de trabalho. Então, eles perdiam o cargo e passavam a estar aposentados compulsoriamente. Perfeito. A partir dessa decisão, agora, o CNJ fará a análise, encaminhará para o STF já ontem ficou muito claro que fará uma análise rápida, e aí ele vai perder esse benefício dessa aposentadoria compulsória. Essa análise, só para que o nosso público entenda, será caso a caso ou será no conjunto, na totalização dos que estão aí recebendo essa aposentadoria? O que ficou, essa modulação de efeito não ficou muito clara. Por exemplo, um juiz que teve essa pena aferida em 2025, ano passado, não se fez um marco se ele será atingido retroativamente por ela ou se só a partir dessa decisão para frente. Então, aí é onde eu ia lhe perguntar e vou lhe perguntar. A gente sabe que a lei ela não retroage para prejudicar, e sim se for para beneficiar. Nesse caso que o senhor fala que foi uma regulamentação de 2016, né? 2019. Então, como é que vai ficar tudo isso? Já deu para ver, não? Quando o STF faz a decisão, quando ele faz no escopo da decisão, não foi publicado ainda o texto, mas eles fazem o que nós chamamos de modulação dos efeitos. Ele vai dizer assim, olha, como a punição é prevista na emenda constitucional desde 2019, ele pode dizer assim, olha, para os casos ocorridos a partir do dia 14 de novembro de 2019, mesmo que tenha sido concedida a aposentadoria compulsória, será efetivada na demissão sumária dele. Aí eles podem dizer assim, sem a obrigação de devolver valores ou com a obrigação de devolver valores. Isso vai ficar muito instituído ainda dentro do escopo da decisão. Mas o que fica claro para a gente é que a partir de agora, o juiz que tiver essa perda, ele não vai mais receber uma aposentadoria, ele voltará a ficar sem remuneração. Valendo isso a partir de ontem. E aqueles casos anteriores, do dia 19 para cá, aliás, de 2019 para cá, eles vão ser estudados então. A gente vai verificar na publicação se eles vão tratar da modulação dos efeitos. Eles podem não falar nada, ou seja, fica silente, nada acontece. Entendi. Eles podem falar que todo mundo desde 2019 vai ter que ficar sem a remuneração, sem o vencimento da aposentadoria, e se vai ter que devolver ou não valores. A gente percebe que tem aumentado muito o número de magistrados enfrentando, lembrando que é uma minoria, mas é uma minoria que prejudica. Imagina, se você está num processo ali que tem um magistrado que está em conluio de alguma forma, ou se você é servidor e trabalha com um magistrado que tem postura de assédio. Então, assim, para uma minoria dos magistrados, a grande maioria com uma conduta muito retilínea. Mas que muito chato, né, para uma maioria, como o senhor bem fala, que prega uma justiça eficiente, respeitosa,
termina colocando, de certa forma, todo mundo na vala comum, né, doutor? Porque a concepção, a leitura do jurisdicionado, da população, né, é sempre levar um pensamento ruim maior para aquele 1% que às vezes tu deixa de prestar um bom serviço. Aí eu lhe pergunto, né, em toda essa situação, né, ela entra em vigor na assinatura do... Eles vão fazer agora a modulação dos efeitos, em regra, a partir da publicação da decisão. Ontem, de noite, o STF, a primeira turma fechou essa decisão. Sim. O STF é composto de 2 turmas. A primeira turma decidiu. Então, ela é o campo final de análise. Entendi. Então, vem a publicação. A partir dessa publicação, está válida a decisão. Por enquanto, ela foi só uma decisão em plenário, que ainda vai ser publicada. Aí, quando ela for publicada, ela terá os seus efeitos. Já terá o seu vigor. Agora, doutor, o senhor que é um expert no assunto da Previdência e tudo mais, e vendo toda essa situação, com certeza já estudou, já viu, analisou, acompanhou. Haverão, ao seu ver, muitos recursos em toda essa situação? A Associação dos Juízes é muito atuante. Em todos os aspectos aqui a gente deixa essa confirmação. A MAB, né? A própria JUF, a Nacional, eles sempre questionam dispositivos legais da Constituição. Então eles devem, de fato, recorrer. Entretanto, eles também são muito serenos quando entendem que a aplicação da norma está correta. Então a gente não consegue muito bem... Que ela é justa, né? É justa. Por exemplo, para você que está em casa, imagina que você é o magistrado e eu sou o servidor. Nós dois aqui em conluio decidimos ajudar uma facção criminosa. Aí vinha o processo para você e vinha o processo para mim. Qual era a minha pena? Eu era demitido, eu deixava de ser servidor público, federal ou estadual, ia receber uma indenização ali pelos meus direitos, que ainda tinha, mas eu estava no mercado de trabalho solto. E você, enquanto magistrado, você ia perder o seu cargo, mas você ia estar lá ganhando 15, 12 mil reais. Eu saí sem nada e você saiu ainda sem o cargo, mas com uma remuneração de aposentadoria. Decisão justa, né? Então, assim, para a grande maioria do serviço público, é uma decisão justa, até porque é um número muito pequeno de magistrados. Dentro do número de magistrados, é um número muito pequeno, mas a gente começa a verificar um número crescente, principalmente questão de assédio sexual, assédio moral dentro das varas, porque os servidores começaram a ver que o CNJ de fato analisa, verifica as condutas, pune, então começaram a crescer. E isso faz parte de uma política do STF, o ministro Fachin, que é o presidente, que é a criação de uma espécie de estatuto para os ministros também. O ministro não vai poder ter escritório atuando, seja lá com quem for. O ministro não poderá dar curso mais pago, não poderá, se tiver envolvimento com a parte, tem que dizer que é suspeito. É uma espécie de moralização. É exatamente isso que eu ia perguntar. O senhor viu uma moralização agora? Isso, é uma busca que uma busca que o STF tem buscado, junto com o STJ também, porque eles são os principais alvos do debate político agora nos últimos anos. Com certeza. Então, e depois da vinda do caso do Banco Master, ficou ainda mais aflorado na população. Então, é uma busca de novamente trazer a confiança para o STF. E ali o ministro Flávio Dino tem ido na carne mesmo sendo da magistratura, da carreira, ele tem atuado de forma muito severa nesse aspecto. Então, Augusto, a gente tem visto realmente nesse resgate, essa moralização do judiciário, partindo de cima para baixo, principalmente, né? E a gente vê começando a acontecer. E eu acho que muita coisa está para vir, né? Para poder realmente fazer com que essa credibilidade que a justiça brasileira sempre teve, tem perdido nos últimos tempos aí, com decisões que às vezes, né, trazem um olhar muito diferenciado da população que vê e não concebe aquilo ali sendo decidido daquela forma, né? Pronto, assim, eu tenho agora saindo mais da área previdenciária e falando mais sobre o aspecto total que a gente vive, né? A gente percebe que nos últimos anos há uma crescente violação dentro do espectro político das instituições. Eu lembro que há 15 anos atrás, em diante, se houvesse alguma atuação do STJ, do STF, ninguém diria, isso foi político.
uma polícia federal, uma polícia civil, isso não foi político. Então isso trouxe um campo porque as pessoas começaram a colocar a concepção política dentro da atuação estatal. É lógico que dentro ali de 100 atuações, 2 ou 3 podem ter de fato algum erro, mas elas são 2 ou 3 dentro de várias instituições. Então a gente sempre busca, como parte do judiciário, porque nós estamos em uma relação ali com o Ministério Público, sim, com o Judiciário, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com todo mundo que participa, inclusive da segurança pública e da Polícia Judiciária, é que as instituições têm muita confiança, sim. Por que eu digo isso? Porque se alguém comete algum crime, você não vai atrás de um justiceiro, você vai atrás da polícia, verdade, você vai atrás da justiça. Então verdade, a gente, papel enquanto advogado, verdade, reforçar a importância do sistema judiciário, da Polícia Judiciária, do sistema de segurança pública, e é lógico, há erros, há problemas, mas a gente verifica que eles são punidos, mas é um recado que eu queria deixar assim, são 126 juízes punidos nesses últimos anos, é um número muito pequeno, mas eles causam um impacto financeiro muito grande, muito grande. E aí também fica uma falta de equidade, de igualdade com o servidor, no caso que eu dei aqui para você. Sim. Nós estávamos na mesma conduta, eu saí, nós dois com família, eu saí sem nada, tendo que ir para o mercado, com um carimbo de um servidor malfeitor, e você também com um carimbo, mas ainda com estigma de juiz e com uma remuneração para começar a vida. Muito bem. Só para finalizar, doutor Augusto, na sua concepção de um advogado previdenciário, especialista, um palestrante, um homem que milita todo dia dessa seara, qual a sua avaliação final dessa decisão da primeira turma ontem? É positivo, principalmente do aspecto da igualdade dentro do tratamento dos servidores públicos, mas, Frota, principalmente para os colegas que militam diretamente, principalmente na área criminal, sim, que se defrontam ali com algumas posturas arbitrárias de juízes, que conduzem um processo totalmente de forma ilegal, com várias decisões, inclusive dadas por eles, no sentido contrário. E aqui a gente precisa dar muita segurança, porque isso também reforça para o advogado no exercício da sua função. Com certeza. Porque assim, se Vossa Excelência acha que pode passar do tom, preste bem atenção, que a punição é grave. Da mesma forma que o magistrado tem que fazer com um advogado que passa do ponto, passa da linha, entrar em contato com a OAB para que tome as providências cabíveis. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, doutor Augusto? Só agradecer, dizer que então, Augusto, antes do senhor agradecer, né, as pessoas que estão nos assistindo sempre ficam nessa dúvida. Frota, está conversando com o doutor Augusto aí, é um especialista em previdenciário, estou com problema de aposentadoria e tudo mais. Tem um contato do doutor Augusto? Tem um Instagram, né, doutor Augusto? Isso. Lá no @AugustoAlmeida01 no Instagram, pode mandar uma mensagem, lá tem o link do escritório, você aperta lá e vai vir pro WhatsApp. Mesmo que o senhor não atenda na hora, mas vai. Sim, não, vai no final do dia eu sempre dou uma olhada ali, uma conferida, e deixo para quem quiser tirar alguma dúvida, é sempre um momento importante. Uma coisa, uma pessoa que eu estou precisando resolver um problema de aposentadoria, quero lhe procurar, que se eu fico aqui no edifício Araguari, mas em frente ao fórum, né? Eu posso vir, a primeira consulta o senhor me faz de graça ou não? Tem uma cobrança de consulta? Não, tem um valor que a gente... Tem uma taxa de cobrança? Porque né? O nosso atendimento aqui é como se fosse um atendimento extensivo, a gente vai entender qual é o seu problema. Se você não tiver solução... Já sai aconselhado, já sai... A gente dá toda a orientação. Né? Até porque tem coisas, Frota, que você não precisa do advogado, você precisa da informação correta e você mesmo vai lá e executa. Perfeito, olha aí. Então né? A gente não... Só que você precisa ouvir um profissional para se orientar, né? Exatamente. Mas assim, cada caso é um caso, a gente vai verificando. O arroba? Augusto Almeida 01. Tá, agora continuando sua finalização. Então, agradecer dizendo que tem muita coisa acontecendo no campo previdenciário no estado do Amapá, no município de Macapá e no Brasil também. Essa é uma questão que aflige muitas pessoas, processo administrativo PAD para perda de cargo. Sim. Porque é uma questão sensível, assim, Frota, até do ponto de vista dos magistrados, porque imagina que por exemplo, tem acontecido muito, né, ali por conta de investigação dentro do IAPEM. Sim. Acabou de passar no concurso público, não tem nem ainda a estabilidade e já está de alguma forma ali sendo manuseado por facção, então perde.
Só que essas pessoas, a gente não sabe depois como é que fica o pós-vida delas. É um erro, todo mundo pode errar. Claro. O ideal é que não tenha esse tipo de erro nessa Sim, magnitude, claro. assim, mas acaba ficando um carimbo muito pesado, essas pessoas não conseguem depois trabalhar. Então, E é um o ponto que currículo tem para a carreira é um prejuízo muito grande também. É por isso que a gente traz a informação, assim, a gente vê que muitos concursos agora. É muito importante entender, principalmente para os concursos de área média, que é que a gente chama. Quem não é juiz, quem não é promotor, quem não é defensor, quem não é procurador, eles são os que têm os maiores cargos, assim como os fiscais. Sim. Então o resto, assim, é importante entender que o concurso público galgando locais, ele dá estabilidade, mas o que faz você ter recursos ilimitados é a atividade autônoma. Então, assim, é entender que passou no concurso público, tentar fugir de todas as formas de condutas vedadas, porque você não sabe o que é o prejuízo. Aqui a gente lida diariamente com pessoas que estão respondendo PAD, que perderam. Só para a gente finalizar. Fique à vontade. Imagina que foi um servidor de 40 anos. Ele perdeu o cargo. Ele não consegue se aposentar. Ele vai ter que esperar mais 25 anos trabalhando. Isso motivado pela demissão. Aí ele vai ter que voltar para o mercado de trabalho. Geralmente essas pessoas ficam com dificuldades emocionais, têm que mudar de cidade, começam uma vida nova, tem problemas financeiros, então, desencadeiam problemas que não quer calar. Esses 25 anos que ele tem que voltar a trabalhar, ela pode ser complementada com a contribuição? Sim. O que vai acontecer, por exemplo, Vamos dar um exemplo agora do juiz. Sim. O juiz agora tem 50 anos de idade e tem 20 anos de tempo de contribuição. Ele não tem mais aposentadoria compulsória. Para ele se aposentar, ele vai ter que cumprir os 35 anos de tempo de contribuição, mais 15, mais a idade dele, que provavelmente já vai estar nos 65 anos. Sim. Então, ele vai ter que trabalhar. Ou se ele não voltar a trabalhar, ele vai ter que esperar a idade, porque o tempo de contribuição, 20 anos, já dá para ele receber uma aposentadoria proporcional, mas muda todo o cenário. Então, a gente deixa esse recado para você, servidor público. A gente sabe que existem propostas, que existem... Muito cuidado, isso destrói famílias, isso destrói vidas. Então, assim, a gente deixa esse apelo aqui de alguém que trata diariamente disso e vê qual é o impacto na vida das pessoas, aquela questão do prazer momentâneo pelo prazer. É melhor você estar ali recebendo tranquilamente seus 7, 8 mil reais, com todas as dificuldades. Nesse momento, doutor, é interessante que essa pessoa ela seja acompanhada por um especialista, até para não ter prejuízo ou evitar erros da própria administração pública nesse caso? A Lei 9784 de 99, que regulamenta o processo administrativo, ela é clara que no processo administrativo você poderá, se for do seu interesse, ser acompanhado por um advogado. E é o que eu digo, no processo, no PAD ou na sindicância, contrate um advogado que entenda de servidor público, de previdência e de direito administrativo. Por quê? A solução da sua vida pode estar ali. As pessoas vão muito assim, não vou gastar nesse momento agora. E o futuro? Esse é o maior prejuízo que tem. Então, esteja sempre bem assistido de um advogado da sua confiança, que seja da área, porque eu digo para você aqui, eu estou falando que você está lembrando de vários casos de clientes que sentaram aqui na minha frente e que a gente está tendo que ter um trabalho muito grande, mais qualificado, para tentar devolver e dizer assim, pô, eu só queria voltar a receber meu dinheiro certinho, assim, o meu trabalho, agora que eu estou vendo quanto isso é bacana. Então esse é o recado que a gente deixa, e a decisão do STF faz justiça, deixa as coisas mais iguais, embora ainda sejam desiguais. Vamos acompanhar, voltar com o doutor Augusto, ele sempre nos recebe, sempre um parceiro do nosso plantão policial aqui no SBT. Então, conversamos com esse grande advogado previdenciário, doutor Augusto Almeida, aqui no Amapá.
Chegamos ao final de mais um plantão policial aqui no SBT Amapá, canal 13.1 HD, essa liderança de audiência, trazendo para você sempre a informação, a notícia, a entrevista, para que você fique sempre atualizado, muito bem informado. Esse é o nosso foco. Obrigado pela audiência, boa tarde Macapá, boa tarde Amapá. Negative K, nothing further, just kitty cabbie in the corner. Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você! Você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo? Não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Estúdio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Estúdio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Estúdio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra a dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só R$ 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa.